O nosso campo de visão, quando a gente, né, quando a gente está dentro da graduação. Cada um tem o seu sistema de apresentar o seu serviço, apresentar a demanda por aquele produto ou serviço. Eu preciso sempre estudar. Sempre. Quando é sempre, é todos os dias. Oi, eu sou a Laura Padilha. Eu sou o Matheus Albuquerque. E nós iniciamos mais um podcast Viver do Parto, na qual nós vamos te mostrar quais os principais meios e obstáculos para você, enfermeira obstetra, conseguir os seus primeiros 15K atendendo partos. E o tema de hoje... Não, na verdade... E essa é a segunda gravação, né? Que ontem deu problema. Justamente, gente. Isso aí, né, é um negócio meio puxado, porque a gente gravou esse podcast já uma vez. Só que não rolou porque as câmeras deram um... É vida de empreendedor, pessoal. É assim, a gente programa, planeja, pensa, aí chega no momento, dá alguma coisa errada e a gente toca o barco. Mas a gente não desistiu, estamos aqui para falar do mesmo assunto. Mas antes da gente falar, antes da gente falar do tema, quero só lembrar vocês que nós estamos nas principais plataformas. Então, Google Podcast... Spotify, que mais? Qual que é, Igor? Fala lá pra nós. Cashbox, e aí? E vai pro YouTube também, né? E o YouTube. Então, se você tá ouvindo esse podcast, ele também foi gravado, certo? E se você tá assistindo, mas quer ouvir no carro, é só você ir lá no Spotify ou as outras plataformas que a gente vai estar lá também. Se quiser ver o Chicão apaixonado no pai dele ali, ó, virando o pescoço pra ouvir, também temos, né, mano? Então, antes da gente começar a falar... Qual é o tema? Vamos lá, Laura, fala pra nós. Não, mas antes de a gente falar do tema, talvez quem tá ouvindo aqui, a gente, enfermeira obstetra, primeira vez que ouviu falar sobre 15K, né? É isso aí. E eu queria já te perguntar, o que é o 15K? O que é o 15K? Vamos lá, pessoal. 15K nada mais é do que 15 mil reais de faturamento em 30 dias. Blim, blim. E por que 15 mil? Porque 15 mil é um marco. Eu acredito que é um marco, né? Uhum. Eu acredito que por meio do empreendedorismo, né? E eu acho que isso é muito pouco difundido nas universidades, nas pós-graduações e ainda mais... Para enfermeiras. Para enfermeiras, né? Uhum. É muito pouco falado, né? É muito pouco discutido. E pelo pouco que eu pude acompanhar a formação e a graduação da Laura, eu acredito que acho que nada, né? Nada de empreendedorismo, zero. Zero. Basicamente é o que se acredita que uma enfermeira obstetra ou uma enfermeira, né, generalista, possa fazer, é trabalhar no hospital e não empreender. E a gente está aqui para mudar esse conceito, essa mentalidade, né, de que dizer para você, enfermeira obstetra, que sim, você pode empreender, tá bom? E justamente assim, essa proposta dos 15K, né, é algo que é só a gente pensar como é a nossa formação e quais as perspectivas de campo de atuação mesmo que a gente tem. E quando a gente pensa em atuação, ainda na faculdade, depois... O que a gente faz? Que nem eu fiz, né? Quando eu terminei minha faculdade, eu queria muito trabalhar. Eu tinha que trabalhar, porque assim é terrível, né? A gente faz um festão de formatura, brinda, aquela coisa maravilhosa, e você tá desempregado, né? Ô, tristeza! E aí, eu falei, não, eu posso ficar desempregada, né? Eu fiz minha faculdade, fiz 4 anos e meio, eu falei, não, vamos lá. E aí, olha o que eu fiz. Eu peguei e fiz uma listagem de todos os hospitais de Cuiabá, que é a cidade onde eu moro. E aí eu fiz uma listagem, tipo, tinha de tudo, desde o melhor hospital até o hospital que atende, sei lá, só ortopedia, né, enfim. Não importa, eu queria trabalhar no hospital. Então, olha qual foi a minha primeira ideia. Formei, tô desempregada, vou atrás de ir nos hospitais. Então, o nosso campo de visão, quando a gente, né, quando a gente está dentro da graduação e quando a gente o imaginário vamos dizer assim, que é limitado, né? Uhum. O imaginário vou procurar os principais hospitais, né? Não que tenha algum problema nisso, pessoal. Nada disso. Se você trabalha no hospital, se você é CLT e você é feliz e realizada com isso,
não tem nada demais, né? Não tem nenhum problema. Muito pelo contrário, a gente quer mudar também o seu mindset no sentido de empreender no ambiente onde você está, no seu ambiente de trabalho, né? Fazer as coisas de maneira onde a gente impacte mais pessoas, onde a gente tenha mais resultados, né? Então, mas, pensando aí, além de você que é CLT, mas que você pensa já em empreender, a gente está aqui para te ajudar e mudar essa mentalidade aí, talvez, da enfermagem, né? E se você é estudante de enfermagem, ou se você é professora, ou se você é do meio acadêmico, eu venho te pedir aqui para você enviar esse podcast. Eu venho aqui implorar para você enviar esse podcast para a gente mudar a mentalidade, né, da enfermagem no Brasil, né? A gente tem aqui um jargão interno aqui na Liorá, né, com a nossa equipe, com a Laura e as enfermeiras, que nós pretendemos ser, né, nós vamos ser a maior escola de empreendedorismo para enfermeiras obstetras do Brasil, tá, pessoal? Então a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que está começando, esse é o nosso 3º ou 4º podcast, tá? E a gente vai começar aos poucos. Então nós vamos ser a maior escola de empreendedorismo para enfermeiras obstetras do Brasil. Mas vamos lá, Laura, vamos começar o tema do nosso podcast. Só para falar uma coisa, assim, dessa questão da enfermagem obstétrica, que eu acho bem importante. Porque a gente está falando, eu contei a minha história aqui, de ser enfermeira, né? Da enfermeira de forma geral. Eu fiz isso quando eu ainda era enfermeira generalista. E só para dizer que, para quem é enfermeira obstetra, passa por isso. Primeiro passa por uma graduação. E o que a gente tem de ideia, eu até contei no outro podcast, vou contar de novo essa história, que é a história do meu tio, né? Que ele pegou e falou assim, olha, eu fui ser enfermeira na minha família. Sem citar nomes, né? Porque você deve ter uns 20 tios, então ninguém vai saber. Né? Vai que o tio está ouvindo, né, criança? Então vamos botar aqui os nomes, dar o nome aos bois. Enfim. E aí, quando eu fui a primeira enfermeira da minha família, e aí ele me via e falava assim, e aí, já aprendeu a dar injeção? E assim, e pra mim aquilo fazia sentido mesmo, porque quando eu dei a injeção na laranja, né, eu fiz intradérmica na laranja, eu me senti assim, sabe? E aí, isso espelha justamente o que as pessoas, a sociedade, status quo da enfermagem prega. Enfermeira... É o que o enfermeiro pode fazer, né? Enfermeira da injeção. Né? Eu tinha isso na minha cabeça, que enfermeira só dá injeção e pronto, acabou. Né? Então, assim, só a gente lembrar o que a gente vê de enfermagem nas novelas, de enfermagem nos filmes. Sempre aquela pessoa de branco, né, uniformizada, que é auxiliar do médico, subalterno do médico, secretária do médico, enfim. Né? Então, a gente acaba sendo formada, vem, né, desse status quo, assim, e acaba que na graduação isso vai mudando, né? A gente aprende que nós não fazemos só isso. E aqui, olha que interessante, a gente fala para enfermeiras obstetras. E eu quis fazer essa relação assim agora, né? Quando a gente fala de 15K, o que significa? Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o que significa o 15K? É uma questão de autonomia. Eu quero falar, Chicão não gente. vai deixar a gente fazer o podcast. Eu quero falar. Ontem ele deixou e aí as câmeras não deixaram. Hoje as câmeras estão deixando e o Chico não tá deixando. Então, mas essa questão do 15K é uma questão de reconhecimento profissional, tanto profissional mesmo, assim, de trabalho, quanto de remuneração. Sim, né? Sim. E também da remuneração e de ter autonomia. O que eu quis dizer é que a gente passa o tempo todo da nossa sociedade, na nossa faculdade, fazendo um caminho, tipo, trilhando, subindo degraus para nossa autonomia profissional. E quando a gente é enfermeira obstetra, a gente tem meios para fazer isso. Sim. Então, os 15K também está relacionado a isso. Não só ao reconhecimento financeiro, mas ao reconhecimento da autonomia, do profissional. E se a gente for pensar, quando que uma enfermeira tem um salário, né, uma remuneração mensal de 15K, né? Aí a gente fica pensando, não, vou fazer um concurso, mas, nossa, são apenas alguns concursos que tem, né, essa remuneração, né? Então, podendo até ampliar mais esse valor, enfim.
né? Então, assim, como diz o Matheus, esse é um grande marco. E isso que a gente falou tem muito a ver com o tema. Agora sim eu vou falar sobre o tema. Qual é o tema do nosso podcast de hoje? Vamos lá. É porque, gente, vocês precisam entender essa questão do 15K. Mas vamos lá. O tema de hoje é o que a parteira domiciliar me ensinou. Ótimo. Vamos lá. Então, Laura, eu vou te fazer a pergunta. O que a parteira domiciliar te ensinou? A gente tá trilhando os podcasts, cada um tem o seu papel, a gente tá aprendendo. Nossa, eu estava pensando isso, porque eu tenho as ideias dessas coisas dentro do chuveiro, né? Lavando a cabeça ali, mãe de 4 filhos, então tem aquela paz, eu falei, não vou falar sobre isso. Por quê? Porque eu comecei atendendo partos, atendendo mulheres em casa. Ah, os seus insights são debaixo do chuveiro. Então, tipo assim, recadinho, meu marido, isso aqui o Matheus é meu marido, né, gente? Então assim, vamos fazer uma hashtag pra ele deixar eu em paz no banheiro com as crianças, pra eu ter vários insights, pra ter insights legais, né? pra fazer os podcasts legais. Enfim, e aí eu comecei atendendo partos, atendendo mulheres em partos domiciliares. É claro que pra eu atender as mulheres em casa, tem a história, depois vocês vão no nosso YouTube lá, tem certinho, eu mostrando, a gente contando a nossa história, né? Mas eu comecei, é claro, atendendo partos no hospital, na enfermagem obstétrica, na pós-graduação, mas eu percebi ali que as mulheres precisavam de mais autonomia, apesar de terem partos legais, né, partos felizes, como a gente fala, eu percebia que elas precisavam de uma autonomia, de uma liberdade maior e fui atender em casa, né? Só que quando eu fui atender em casa, olha que interessante, eu atendia simplesmente como algo que eu gostava de fazer. E eu acho que muitas das mulheres que estão ouvindo a gente, né, das gestantes, não, das enfermeiras, obstetras, né, enfermeiros, obstetras que estão ouvindo a gente, bem que começa com isso, assim, eu amo atender grávidas, né, eu amo proporcionar para elas essa liberdade de escolha, de viver o seu parto tranquilamente, o seu parto humanizado, e a gente sempre começa assim. Foi assim que eu comecei, e eu acho isso muito importante. A gente até conversava sobre isso hoje, antes de vir aqui pro consultório. Porque é uma dedicação que consome muito, né? Consome muito. Então, a pessoa que vai por outros motivos, né? Ela também, ela não aguenta o batidão, né? Ela não aguenta o batidão por muito tempo. E assim, hoje a gente conversava sobre isso, sobre essa questão da pessoalidade, essa questão da essência, qual que é a essência da Liorá, que é a nossa equipe, né? Uhum. Então, assim, a essência, o início de tudo, o que motivou eu a chamar a Mairene para montar uma equipe comigo, foi essa questão de proporcionar para as mulheres uma experiência em que elas se sentissem livres, que elas se sentissem... que elas pudessem ter conhecimento para tomar as escolhas sobre o próprio parto, né? Enfim, então... Que daria autonomia para elas, né? Sim. Então, assim, isso foi o início de tudo. E aí, o que eu pensava, né? Na parte prática da minha cabeça. Quando eu me formei, eu fui fazer mestrado, eu trabalhava num... Tô olhando aqui, tem uma placenta pendurada ali. Uma placenta de brincadeirinha. Mas aí, eu mostro a placenta aí. Pessoal, a placenta está no YouTube, tá? No Spotify vai ter. Vou deixar a placenta aqui. Mas aí, eu trabalhava num PSF. E na minha cabeça era o seguinte, eu tô atuando, né? Vou atuar, vou ajudar essas mulheres, mas isso é algo que eu faço por amor mesmo, sabe? Então, assim, eu, claro, recebia, porque, né, você desprende dias, horas, né, do seu trabalho, a parte técnica, a parte teórica, né, você tá ali trabalhando. Mas eu pensava assim, o meu trabalho é no PSF, ou o meu trabalho é fazendo o meu mestrado. Sim. E eu entendia sempre isso de eu sair e atuar de forma autônoma como algo de amor mesmo, sabe? Assim, é uma ideia que eu tinha antes, é uma ideia que eu tenho hoje, que eu vou fazer isso pro resto da minha vida, porque é algo que eu gosto, né? Mas eu pensava assim, é algo acessório, suplementar, sei lá, não tenho outras palavras para isso, né? E aí foi indo, passou 1, 2, 3, cada ano a gente atendia mais gestantes, né? As gestantes davam um feedback pra gente, as famílias no pós-parto, a gente sempre foi aberto, a gente já falou disso, e ainda a gente vai falar mais disso, dessa questão de satisfação do cliente. Então eles vinham, davam dicas, Laura, você tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Então, gente, foi um processo, até por isso, né, que a gente
criou o Viver de Parto. Porque foi tudo vivido a duras penas. A gente viveu tudo. Sim. Ali com os próprios pés e os tropeços e os tombos pra gente chegar onde a gente tá hoje, né? E muita gente pode passar sem tudo isso, né? Sem todos esses tropeços. Porque eu tinha isso na minha cabeça. Mas enfim, e aí foi passando os anos, a gente foi melhorando através do que os casais falavam pra gente. E aí começou a ter convites pra eu falar em semana de enfermagem, em aula sobre empreender em enfermagem. Aí eu dizia assim, mas eu sou uma parteira domiciliar, sabe? Sim. Então, assim, eu não sei nada sobre empreender. Como assim empreender? Tanto é que quando eu chegava, né, pra dar essas palestras, eu falava o que era o meu trabalho. Então, o que eu ofertava para essas gestantes? Uma consulta de pré-natal, que é algo muito diferente, que ninguém faz consulta de enfermagem, que era uma assistência ao parto humanizado, enfim, né? Mas eu não trazia nada de fato sobre o empreendedorismo, porque eu atuava de forma autônoma e muito bagunçado, né? Então, assim, você estava empreendendo, mas você não sabia que estava empreendendo. Sim, né? Sim. Você estava empreendendo, mesmo que não fosse algo extremamente organizado, sistematizado, né? Com tudo aquilo que uma empresa vive, né? E demanda e precisa, mas era um empreendimento, né? Sim. O picolezeiro que passa vendendo picolé, que ele está empreendendo, né? Ele está empreendendo. E cada um tem o seu sistema de apresentar o seu serviço, apresentar a demanda por aquele produto ou serviço, né? Do seu jeito, né? É engraçado, né? Porque, por exemplo, tem esse pessoal que vende água no sinal. Tem pessoas que simplesmente vendem uma água, mais nada. Água gelada e tal, e isso tem um preço, um valor, enfim. E tem a pessoa que vende água no sinal, mas ele vende uma experiência. É interessante, é bonito de se ver. Aí o cara tá lá de terno, sei lá. Agora tu tem umas dessas, né? Então ele tá todo uniformizado, ele tá com a postura ereta. Então bandeja, assim, tipo, ele não tá servindo. só vendendo água, né? Ele tá vendendo uma experiência. Então veja, são dois modelos de negócio que são muito parecidos, mas são empreendedores diferentes, né? Um tem uma visão de empreender de uma maneira e o outro tem outra visão de empreender. Então, nesse momento você estava empreendendo, talvez com uma visão um pouco limitada, né? Com muitas dificuldades, com muita, enfim. E talvez se você que está ouvindo aqui, a gente tá no YouTube, pode até comentar aqui embaixo, né? Se você é uma dessas pessoas também, porque a gente acaba aqui na bola de neve. E olha o tanto que foi bola de neve, porque nós éramos uma dupla inicialmente. E aí, como sempre, né, a gente entrou naquele ciclo que eu nunca mais saí, né, pai? De sempre estar grávida, né? E aí eu engravidei a primeira vez, e aí a gente tinha a proposta de não parar de atender, ali orar. Aí a gente chamou outra amiga. E aí eu engravidei segundo filho. Outra amiga, porque a demanda foi aumentando e a gente precisava de enfermeiras obstetras. Sim. E aí a gente fazia isso de forma muito artesanal, a própria organização do trabalho, sempre com aquela essência que eu já falei, mas a organização do trabalho, organização de materiais, organização de lista de DPPs. As gestantes vinham de forma muito orgânica, a gente não fazia pesquisa nenhuma, a gente não fazia propaganda nenhuma, não tinha isso. As pessoas viam do nada, assim, pareciam, né? E principalmente uma coisa que me chamou a atenção para eu chegar o que a parteira domiciliar me ensinou. A gente chegou num momento em que havia um grande descontrole financeiro, organizacional, que me deixava mal. A gente não deixou de, por exemplo, de proporcionar uma experiência de liberdade para as mulheres. Isso sempre foi um objetivo que a gente sempre conquistou. Mas para mim não era legal, porque para mim ficou muitos rombos de recebimento de parto. Para mim, ficava assim, chegar da atividade e ter que limpar pinça, cobrar gestante, né, valor, tinha que marcar agenda, tinha que ir atrás de gestante.
Então, assim, tinha que, eu recebi esse valor, tem que passar tanto para tal parteira, tanto para tal parteira. Essa falta de gestão, essa bagunça me fazia sofrer, né? Sim, sim. Então chegou um ponto de que o meu esposo viu, né, que isso não estava dando certo e que potencialmente era algo que para dar certo, porque de fato o que é mais importante a gente tinha, que era um sucesso, né, na prestação do nosso serviço de enfermeira obstetra. Sim. E aí ele olhou e falou assim, não tá legal. Então assim, a parteira domiciliar me ensinou primeiramente a empreender, né? Então assim, esse é a grande questão. A gente fez tudo muito assim, de forma instintiva, vamos dizer assim, até as próprias redes sociais, né? Sim. Eu fazia porque eu gostava, eu gosto de estar lá, de divulgar um trabalho, de mostrar as fotos, de mostrar as experiências e tal. Mas era isso. Às vezes era fim do dia, eu tava ali tendo que escrever post, porque, né, enfim, e aquilo ali me sobrecarregava. Então eu percebia que eu precisava empreender. Interessante isso que você falou, né, amor? Que você aprendeu com a parteira domiciliar a empreender, né? E é engraçado, porque olhando, observando a maior parte dos empreendimentos de sucesso que a gente vê, é assim, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo empreender. E pouquíssimas pessoas aprendem a empreender numa universidade, numa cadeira, numa cátedra, vamos dizer assim, né? Você aprende fazendo, né? Literalmente aprende fazendo, né? Então... Eu nunca que imaginava, assim, que eu faria isso, assim, como enfermeira, sabe? E que poderia, por exemplo, é uma coisa assim muito louca, vamos dizer assim, né? Porque assim, eu pensava que o atendimento era só isso, você ia lá, atendia a mulher, né? Ela gostava e aquilo ali, cada ano eu pensava assim, eu ia atender mais, eu ia crescer a equipe, mas eu não imaginava que ali orar, sabe? Ali orar podia ter um espaço físico, que ele orar podia ter um nome, que ele orar poderia empregar várias famílias, sabe? Sim. E que, nossa, então assim, eu vejo assim, a proporção, né, que isso toma, assim, sabe? Que nem uma empresa. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. O meu irmão, ele tem uma empresa de vaporizadora de caminhão, né? E eu olhava assim, e falava, nossa, mas que legal, ele empreende, ele tem sucesso, ele tem um faturamento grande e tal. Na minha cabeça, uma enfermeira nunca teria algo parecido, sabe? Sim. Tipo, vou sair, vou pra empresa. Tanto é que pra eu começar a falar, tipo, melhorar a empresa... Isso é uma crença que te limita mesmo, né? Eu acredito que o enfermeiro só pode trabalhar no hospital, né? E fica por isso, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza. Então, assim, a enfermagem, ser uma parteira domiciliar me ensinou, né, a empreender, a abrir minha mente de uma forma assim que eu possa ver, né, outras perspectivas para o meu trabalho, né, que eu possa ver que eu posso atingir mais famílias, inclusive, né, tem a questão da gente trabalhar na internet, então quantas gestantes, né, quantas mulheres de outros países já tiveram uma experiência bacana justamente porque nós estamos na internet, né, surfando numa onda nova, né, que é as redes sociais, que é as mídias sociais. Quando que você pensa que uma enfermeira, né, ia ser uma referência para tantas mulheres em relação ao parto, à maternidade? Então, assim, isso foi a primeira coisa, assim, que a parteira domiciliar me ensinou, a aprender a empreender, né? E tem outra questão que eu acredito, assim, que são duas vertentes, duas grandes áreas que ser uma parteira me ensinou. Uma é essa questão de empreender mesmo, de ser um negócio e tal, mas a outra tem uma questão de assistencial, isso que eu acho bem importante. Eu ia perguntar agora. Eu ia falar isso. Você está falando muito de empreendedorismo, empreender, mas o que a enfermeira, o que a parteira domiciliar te ensinou na parte técnica? Sim. Eu ia falar isso agora, pra gente estar conectado. Porque assim, a gente,
quando a gente aprende sobre partos, a gente aprende um monte de regrinha, né? Então, eu acho que quem tá me ouvindo também aprendeu isso, de que a mulher tem um tanto X de horas para dilatar, de que os exames, né? Os exames têm que ser realizados a cada 1 hora, ou a cada 2, ou a cada 3, ou a cada 4. A gente fica, por mais que a nossa perspectiva de formação é o cuidado, a gente tá sempre ali com ferramentas para avaliar aquela mulher, sabe? Então, assim, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer um toque vaginal, eu tenho que ver uma pressão, eu tenho que fazer uma dinâmica uterina, eu tenho que olhar a linha púrpura, eu tenho que, sabe, eu tenho que ficar sempre monitorando aquela mulher. E o que aconteceu comigo? Eu fiz o caminho inverso de muitas enfermeiras obstetras. Geralmente elas ficam muito tempo no hospital e aí elas vão empreender. Uhum. Elas vão atuar como autônoma. Eu já fiz o contrário. Eu fui atender como autônoma e depois eu fui para o hospital. Sim. Então, assim, a ideia até de fazer esse tema do podcast é porque eu tenho dentro de mim 2 parteiras. Eu tenho uma parteira domiciliar e eu tenho uma parte que atua de forma autônoma e tal. Até a gente atende de forma autônoma no hospital também. Mas eu tenho um lado de parteira no hospital. Sim. E tem muita diferença da assistencial técnica, como você me perguntou. Sim. Então, o primeiro parto que eu atendi, eu era muito crua, né? Assim, vamos dizer, eu tinha uma experiência, sabia manejar emergências, mas assim, não tinha muitos partos nas minhas costas. Então eu tinha que começar, assim como a gente está começando aqui. Até mesmo uma certa insegurança, né? É. Quando você não tem ali a prática ou a vivência e tudo mais, né? Só que quando eu atendi esse parto, em vez de eu ficar louca, né? Assim, a gente fica ansiosa, em vez de eu ficar preocupada e tá louca e ficar fazendo um monte de procedimento, eu deixei, era um parto domiciliar, eu deixei a mulher muito livre. E eu percebi que, nossa, ela teve um parto maravilhoso. Ela me disse que teve um parto maravilhoso, né? E aí eu fui acompanhando sempre com essa perspectiva que a gente chama agora de hands-off, né? Mas eu sempre deixei as mulheres muito livres na casa delas, para elas irem no banheiro, né? É claro que hoje, observando, eu vejo que era demais. Isso é uma coisa que a enfermeira de casa me ensinou também, que era demais. Eu deixava muito, como diz o Cuiabá, no correr frouxo, né? Então, assim, mas eu percebo que no hospital não. No hospital a gente já enquadra a mulher. Fase latente, quantas horas que pode durar? Fase ativa, quantas horas? Expulsivo. A gente sempre olha assim, o que eu posso fazer por essa gestante? Como que eu posso auxiliar? Uma coisa básica, que a gente fica louca, né? Num parto hospitalar. A gente quer, meu amor, eu quero falar com a minha mãe, gente. Eu quero participar do podcast. A gente, quando tá num parto hospitalar, a gente quer, por tudo, quando a mulher tá fazendo força, quem já passou por isso pode falar. A gente quer, por exemplo, a mulher tá de 4 apoios, tá de cócoras no cantinho, a gente quer fazer de tudo para ela mudar de posição e ir pra cama. Ou para ela ir para um lugar que seja mais confortável para você parar, que não te dá tanto medo. A gente fica assim. Então, no hospital, a gente tem essas limitações de hora, de ficar colocando a mulher para fazer exame, de tentar, quer controlar mais o processo. E quando eu comecei a atender partos domiciliares, eu percebi que não. A gente tem não até uma brincadeira que você fala, né, de sentar em cima da mão. Justamente. Porque realmente a pessoa ela quer ficar numa postura ativa, né, de fazer alguma coisa, de fazer o parto. De fazer. E aí, alguém falou pra você, pega e senta em cima da mão. Essa história da Mai, depois eu vou contar essa história. E aí, então, o que aconteceu? Eu observando as mulheres, né, tendo esses bebês desse jeito em casa, eu percebi, não, esse é o meu jeito de partejar, né? E quando eu fui pro hospital, eu sofri, né? E disso assim aqui a gente não tem esse tempo todo. Aqui a gente não tem essa liberdade toda. E é muito legal que a gente dá autonomia para as mulheres e a gente mesma se sente autônoma nesse processo. Porque para eu dar um tempo para a mulher dilatar quanto ela tem que dilatar, ou para ela ficar não sei quantas horas possível, eu tenho que estar muito segura do que eu estou fazendo. Eu sei que, por exemplo, eu vou bancar isso. Eu sei que esse bebê que tá lá dentro tá bem, porque eu tô fazendo uma ausculto, uma assistência qualificada, de qualidade.
né? Então, assim, a gente costuma falar, para não fazer nada num parto, a gente precisa saber muito, né? Então, assim, a parteira domiciliar, ela me ensinou a dar liberdade para as mulheres, mas com muita responsabilidade. Até porque eu pensava assim, às vezes a mulher estava parindo e eu pensava assim, e a mulher fazendo push, eu pensava, meu Deus, eu tô na casa dessa mulher, eu tô, sei lá, não sei quanto tempo do hospital, dava um medinho assim, sabe? Mas é a questão da responsabilidade. Sim. Então eu sabia assim que eu estava ali desempenhando um papel importantíssimo, né, resguardando a vida daquela mulher, daquele bebê, né, cuidando daquela família. E a parteira domiciliar me ensinou justamente isso. Ter uma responsabilidade, mas deixar com que o trabalho de parto se desenrole num tempo que é próprio dele. Sem muito controle, sem ficar falando, ó, vai para um canto, vai para o outro, faz esse tipo de força, né? Ou faz esse tipo de exercício. Inclusive, eu achava que todas as enfermeiras obstetras faziam isso. Esses dias eu fui atender um parto com a minha equipe e tinha uma outra enfermeira obstetra. E aí ela pegou e falou assim, nossa, mas quando vocês... Aí a gente chegou na casa da mulher, ela chegou depois... Tava todo mundo muito tranquilo, se alimentando. Ela tava dentro do quarto, sozinha, com o marido. E a gente viu muito pouco essa mulher. A gente via ela, assim, no momento da ausculta, né? Que a gente precisa fazer. Mas a gente não ficava ali com ela. Ela dizia, mas vocês não chegam e não fazem aquela maratona de exercícios? Porque quando eu chego, eu toco, vejo em que estreito da pélvica tá e dei exercício para aquele estreito. Aí eu pensava assim... Poxa, mas na minha cabeça era lógico que as parteiras domiciliares davam tempo para as mulheres, porque eu aprendi isso, né? Sim. Então, assim, e isso é muito legal. Isso foi reforçado, essa ideia, depois que eu parei. Depois que eu tive minhas experiências de parto, a primeira, eu vi o tanto que é importante, a parteira dar liberdade para a mulher, dar tempo para ela dilatar, dar tempo para ela se organizar em como ela vai lidar com as contrações, para a família, como que ela vai se organizar ali para o cuidado. Eu acho que você também mesmo, né, pai, já viveu os partos comigo e Sim. sabe da importância de uma parteira domiciliar, no caso, que foram os nossos partos, dela respeitar a privacidade e a liberdade, né? O que você acha disso? Você gosta? As meninas você são parto quase... no hospital, né? E parto em casa. Qual é a diferença? Ah, não, completamente... Bom, sou suspeito em falar, mas eu acho que é importante, as meninas da nossa equipe, elas são quase que invisíveis. Mesmo a gente tendo toda a intimidade, toda a liberdade, né, por ser quase da nossa família. Porque somos amigos, né? E amigos, mas elas são quase que invisíveis, assim, elas estão ali, não sei nem o que falar. Mas é uma experiência. E no hospital é engraçado. No hospital, por exemplo, quando a gente teve a Jacinta, né? Ficava entrando técnica de enfermagem, médico, enfermeiro, não sei quem, limpadora, perguntando, abrindo porta cada 15 minutos perguntando o que estava acontecendo. Que foi no centro cirúrgico, né? E aí acho que lá, nesse hospital, onde não vamos citar nomes, só tinham cesáreas. E aí quando chegou uma pessoa lá tendo um parto normal, o pessoal ficava escandalizado, né? Sim. Sim. E essa questão... Mas aí, outra coisa que eu queria falar é essa sua sacada que você falou assim, para não fazer nada precisa saber muito, né? Eu acho muito interessante isso, porque até mesmo para comunicação que a enfermeira, né, a gente está aqui conversando com enfermeiras obstetras. Então a comunicação da enfermeira obstetra com a família é fundamental, né, para esse processo de aprendizado, da sua relação de trabalho com o parto que você vai atender. Por quê? Porque senão isso pode gerar uma ansiedade para a família, por exemplo, porque já teve diversos casos, né? Já. Das meninas estar lá, elas estão tranquilas, elas sabem tudo o que está acontecendo, e a família está surtada, falando, nossa, mas vocês não estão fazendo nada. Né? Então, essa comunicação de falar, olha, esse é um momento, é assim, funciona assim, né? Enfim, aí toda a parte técnica que vocês sabem, né?
Então é fundamental esse ponto é muito importante. essa questão da comunicação. Então, assim, só retomando, assim, pra quem... inclusive eu sempre falo, podcast live da Leorá, sempre Vencemos, tem que ter... pessoal, o Chico dormiu. Aê, salva de palmas. Papai que fez, tá? Não, aqui na perna, O que eu quero dizer pra vocês? Live, podcast da Leorá, Parir Feliz, sempre tem caderninho. E as nossas ouvintes também do podcast, né? Enfermeira obstetra, live, enfim, do Viver de Parto, também precisa ter um caderninho. Para anotar sacadas, né? Anotar sacadas, as ideias, aprendizados, os insights. Então, assim, só retomando, né? O que a parteira domiciliar me ensinou? Me ensinou a empreender, me ensinou a não ter o controle de tudo, principalmente o controle do parto, mas atuar com responsabilidade, né? De forma que a gente dá segurança, fornece segurança para essa mulher viver as contrações. E agora, esse ponto que você me falou da comunicação. Né? Então, assim, e isso é tão difícil pra mim, sabe? Porque na minha cabeça, como eu disse dessa história, né? Na minha cabeça, todas as enfermeiras obstetras respeitavam o tempo da mulher em casa. Imagina, né? Que ia chegar fazendo exercícios. Então, na minha cabeça, às vezes você que tá ouvindo também pode pensar a mesma coisa. Tem coisas que são óbvias. Mas não existe isso. Não existe. A gente sempre tem que dizer o óbvio. Sim. E eu fui aprendendo ao longo do tempo também, né? Então, assim, até que um dia, o que aconteceu, né? Uma vozinha que sopra no seu ouvido. Não. Esse foi antes. Eu aprendi, fui atender um parto de uma gestante muito querida, assim, era marido, né, bem queridos e tal. E aí, queridos, assim, eu digo que a gente conversou, eles queriam muito parto domiciliar e tal. E aí, quando chegou no trabalho de parto dela, a mãe dela viria de outra cidade. Então a mãe chegou, né? E a gente tava ali no trabalho de parto, a gente tava mexendo no celular, no sofá, uma das parteiras estava deitada junto com a Dolo no tapete, e ela estava dentro, e ela estava dentro do quarto com o marido por opção mesmo, ela queria ficar ali um tempinho, né? E foi bem quando essa mãe chegou. Então ela chegou, imagina a cabeça dela, com a filha em trabalho de parto, sabe? Aquele vucu-vucu. Deve estar nascendo. Deve estar nascendo. O que ela imaginou? Parteira com turbante, né? Com aquelas tesouras enferrujadas e tal. E aí ela chegou e viu o quê? Primeiro, as parteiras novinha, né? Assim, né? Naquela época eu era novinha, agora eu não sou mais. As parteiras novinhas, mexendo no celular e tal. Lindas. E na sala, né? E na sala, enquanto a filha dela tava lá. Porque eu acho que tem uma ideia na cabeça de que a mulher vai parir no quarto e as parteiras ficam em cima, rezando, botando pano quente na cabeça da mulher. Ou fazendo alguma coisa, né? Agindo, fazendo exercício. Falando, vai, força. Justamente. Segurando o joelho, enfim. E aí ela chegou, tava lá. Daí ela ficou, né, que nem uma barata tonta, ficava andando pra cima, pra baixo. E aí, de repente, ela não aguentou. Ela chegou e falou assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso falar pra você. Escândalo, tipo assim. Eu quero saber cadê a obstetra da minha filha. Porque isso aqui não existe, isso nunca... Minha filha está passando dor, vocês aqui mexendo no celular, na sala. Então, assim, isso caiu como uma bomba no parto. Por quê? Ficou assim, desconfortável para nós. Não criticando a mãe, ela não tinha culpa daquilo ali. Tudo pra falta de comunicação, né? Falta então, de comunicação, eu tava... Foi uma bomba no parto, porque eu estava... Foi ruim pra gente, porque nós ficamos desconfortáveis. E aí a gente, meu Deus, agora a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ficar em cima da mulher. Depois a gente ficou em cima dela, porque, né? O parto era uma casa pequena, então ficou aquele clima meio chato. E ela, a parturiente, com contrações, morrendo de vergonha. Entendeu? Da mãe, porque ela não explicou. Então, faltou uma comunicação, assim, não foi culpa da parteira mesmo. Que tinha que, durante a parteira, no caso eu, tá, gente? Que tinha que sentar com ela, com a gestante e falar, quem estará no seu parto? Exatamente. Mamãe irá chegar no dia, entendeu? No dia do meu parto. Então a gente ia ver meios de acessar a mamãe e explicar pra ela como é que funciona. Tanto é que depois disso não teve mais. A gente sempre pergunta, quem estará no parto? Inclusive, tem umas gestantes que falam assim, minha mãe não vai de jeito nenhum.
Aí você olha, ela vai com a mãe no pré-natal, ela fala assim, ó, eu vou sair pra comprar sopa com mamãe. Mamãe vai fazer um bolo pra mim. Você fala, mamãe vai estar no parto. Não sabe? Você fala que não vai estar. E aí tá. É claro, imagina, gente. Sentiu a primeira compressão. Pra quem não conhece esse sotaque da Laura, é o sotaque cuiabano. Se você nunca ouviu o sotaque cuiabano, é agora o sotaque da Laura. De vez em quando tem umas saidinhas, né, do sotaque, enfim. E aí, gente, a gente começou, então tá, a gente sabe que mamãe tá no parto. Então, a gente vai orientar a gestante, a família nesse sentido. Comunicação clara. Olha, é claro mesmo. Tipo assim, a família também, né? Quando ela fala isso, a gente pensa assim, eu acho que a mãe vai estar no parto. Se eu não falo isso pra ela, fica falta de comunicação. Então eu falo, Amanda, é o seguinte, você falou que a sua mãe não vai estar no parto, mas pelo que eu tô vendo pelo que você tá me falando, a tua mãe é muito presente na tua vida, ela é muito importante pra você. Eu tô achando que ela vai estar no parto. Então, pra gente não ficar com essa dúvida se vai estar ou não tá, eu quero que você traga ela num dia do pré-natal ou na visita das 37 semanas e a gente vai conversar sobre como funciona um parto domiciliar. Tirar as dúvidas. Ou como funciona um parto hospitalar. Eu vou explicar pra ela como é o meu trabalho. Mostrar o canal do Liorar Parto em Casa. Tem umas vozes que maratonas. Então, assim, eu vou explicar tudinho pra ela. E chegando lá, eu tenho que explicar, gente, tudo. Por quê? Eu tenho que partir da ideia de que na cabeça dela ela tem aquela ideia de parteira de novela. Entendeu? Senhorinha, com panca, tesoura. Emergência, sempre uma emergência, né? Sempre sobre isso que eu falei. Tudo isso eu explico. O tempo, o tempo do hospital, eu sempre falo que o tic-tac do tempo do relógio, o tic-tac do relógio do hospital, ele bate muito mais rápido que de casa. Então, assim, eu vou explicar pra ela que é diferente quando a gente tá em casa, a dinâmica é outra, né? Aí a gente vai explicar por que a gente faz isso? É porque a gente é diferentona, porque é bonitão? Não, porque isso favorece liberação hormonal, que é bom pro parto, e eu vou explicar o que é os hormônios. Então, gente, vai aí, 2 horas de visita domiciliar. Papai fica mandando mensagem pra mim, vamos, volta, cadê você? Que visita longa, porque tem mamãe no parto, entendeu? Mas assim, só para dizer assim, a comunicação, ela precisa ser clara, né? Então isso me ensinou bastante, porque antes eu achava que as pessoas entendiam. Se eu entendia, elas entendiam. E é importante falar esse ponto óbvio para a enfermeira obstetra, porque às vezes pode ser que não seja tão óbvio para todos, né? Porque se você analisar a diferença de um parto domiciliar para um parto hospitalar, a mentalidade das pessoas que vão para um parto no hospital é completamente diferente. É assim, a pessoa passa da porta do hospital para dentro, ela fala, estou segura. Acabou. Agora os médicos vão fazer tudo. Eles vão tomar todas as responsabilidades. Então, é importante que a enfermeira tenha essa percepção antes disso acontecer, né? Que a mentalidade da família, né? Se a gestante não foi bem orientada, né? Da sociedade, das pessoas como um todo, é de que no hospital tá tudo certo, no hospital tá salvo, né? Entrou lá para dentro, entra uma entidade na gestante que tá salvo, né? E como o parto domiciliar ainda é uma coisa pouco conhecida, né? As pessoas ainda têm muitas dúvidas, enfim. Ele é visto como algo perigoso, como algo, né? Então, a gente tem que ter essa comunicação alinhada justamente por causa disso, né? Sim. E se colocar lá no lugar da pessoa que não conhece. Essa mãe que chegou lá apavorada não conhecia, não sabia, né? Então não tem nem como eu esperar uma reação diferente, né? Se ela não foi bem informada, né? Até porque a proposta, a gente aqui não fala só de parteiras domiciliares, né? Até porque a proposta de uma enfermeira atuar de forma autônoma é algo que é fora do sistema. Porque o sistema é hospitalocêntrico. O centro da assistência é o hospital. Isso. Então lá tem um processo, lá tem toda uma sequência, né? E se a gente olhar até mesmo na essência da enfermagem, é o cuidado, né? É o cuidado. Então, fazer essa assistência na casa tem tudo a ver com o cuidado, né? Cuidado com a família, cuidado com a segurança
da saúde, ao cuidado, né, com tudo. Uhum. Sim, e quando a gente fala disso, né, da autonomia, como eu disse, né, como é algo fora do sistema, isso traz, eu acho que duas coisas, né? Traz recompensas e responsabilidades. Né? Então, ônus e bônus, né? Qual que é a recompensa que a gente vê disso, né? A gente vê que nós mesmos, claro, compartilhado com a gestante, a gente pode ter uma autonomia de decidir, por exemplo, em que momento eu transfiro essa mulher, ou que momento eu vou para o hospital com ela, porque ela vai ter um parto hospitalar. Eu vejo que o meu trabalho de observar a evolução do parto, ele é eficaz, porque à medida em que eu dou liberdade, eu dou segurança para essa mulher e eu protejo essa evolução desse parto, né? E aí depois ela parir, manda mensagem dizendo ou fazer um relato de parto, ou engravidar novamente, te contratar novamente, dizendo que foi uma experiência legal e que ela repetiria. Isso é muito recompensador, né? Então, assim, ou que você vê, por exemplo, ela visivelmente a gente pode ver as mulheres sorrindo, parindo, né? Com um bebê saudável no colo, você fala, poxa, que recompensa, né? E também tem responsabilidade, né? Sim. Então, assim, essas são duas coisas que também eu aprendi sendo em parteira domiciliar. Que tudo que a gente faz de forma autônoma, esse trabalho nosso autônomo, ele tem dois lados. Tem uma parte da recompensa e tem uma parte da responsabilidade, né? E o outro ponto que eu quero falar aqui para fechar do que a parteira domiciliar me ensinou é a questão, é muito atrelada à questão da responsabilidade, que é a questão dos estudos. Então, assim, a parteira domiciliar me ensinou sempre a estudar. Sempre, assim. Eu lembro que quando minha mãe perguntou esses dias, porque as crianças nossas estão indo na escola agora, primeiro ano, né? E aí ela dizia assim, a minha mais velha não gostou muito de ir pra escola, sabe? Aí, né, você sabe, não gostou muito de ir pra escola e tal. E eu dizia, mas tudo bem, ela É porque a mais velha é a mais apegada, né? É verdade. E como a gente ensinou ela um tempo em casa, né, alfabetizou ela em casa e tal, então ela tem esse... Mas enfim, e daí a gente falando dessa trajetória que a gente faz desde criança até ficar velho na escola. Minha mãe dizia, você gostava de estudar na escola? Eu dizia, eu amava ir pra escola, sempre gostei de ir pra escola estudar. Mas no fim da faculdade eu estava cansadíssima, cansadérrima. Eu estava muito cansada de ficar indo, todo dia saindo de casa para ir estudar num lugar, né? E aí e aquilo ali me cansava. Então, quando eu formei, eu tava saturada, né? Eu já não queria ir pra lugar mais nenhum estudar. Mas eu achava aí na minha cabeça... Aí você emplacou um mestrado. Não queria estudar e emplacou um mestrado. Mas eu achava na minha cabeça que, sei lá, tinha um momento em que a gente parava, entendeu? Tipo, e fiz um mestrado, acabou, então pronto, não vou estudar mais. Só que aqui vai a coisa que a parteira domiciliar me ensinou. Eu preciso sempre estudar. Sempre. Quando é sempre, é todos os dias. Então, assim, eu aprendo todos os dias. Eu estou disposta... E, assim, não é aprender só sobre obstetrícia, né? Não é que é só sobre... Porque obstetrícia é um campo enorme, né? Das evidências científicas e tal. Dos comportamentos. Hoje mesmo dizer para você... eu vou ir a fundo numa outra área de estudo que é sobre o medo. Eu vou começar a estudar a mente, porque eu vi a necessidade de estudar isso, porque as gestantes demandam disso. Então a gente estuda todos os dias. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade, tenho uma autonomia, tenho uma responsabilidade, mas eu preciso fazer jus a ela. E como que eu vou fazer jus a essa responsabilidade? Tendo conhecimento. Por isso que a gente se desponta, né? A gente desponta porque tem um conhecimento próprio, né? Fez algo novo e tem um conhecimento que faz você fazer isso. Né? Então, assim, é estudar todos os dias, é procurar evidências científicas, é procurar estudar, porque a gente sabe que uma grávida não é só um útero, um colo dilatando, um bebê descendo, muitas outras questões que a gente precisa estudar, né? Investir em qualificação e justamente voltando naquela parte do empreendedorismo, para eu empreender, ainda mais eu que não sabia nada, minha gente, eu preciso estudar. E hoje a gente estuda de tantas formas, né? A gente antes tem... então quer dizer que você vai todo dia, vai pegar a Barça, papai tinha Barça, e estudar, vai pegar um livro e estudar. Não é isso. A gente estuda vendo podcast, ouvindo podcast, no YouTube, né? A pessoa que tem essa ideia de que
terminei minha graduação ou terminei a minha linha de estudo e parei de estudar, estagnação na certa, né? E quem estagna, ela anda para trás. Não tem essa, porque o mundo tá andando, o mundo tá girando. Então, se você estagnou, você tá andando para trás, porque as pessoas estão... Tipo, né? Uma esteira, né? Uma grande esteira. O mundo é uma grande esteira. Então, assim... É interessante isso que você falou sobre o ônus e o bônus, né? Sobre as responsabilidades e as recompensas. É interessante, eu estava observando aqui, analisando aqui com a minha cabeça, né? Porque a enfermeira obstetra, ela tem a possibilidade, né, da parteira domiciliar, ela tem a possibilidade de ter uma certa liberdade de tempo, né? Porque se você não trabalha no hospital, você está dedicada ao serviço do atendimento domiciliar, você tem uma certa liberdade, né? E ao mesmo tempo você não tem a liberdade de tempo, porque pode ser que você esteja lá num Natal, como já aconteceu, a Lara estava numa bela ceia de Natal e de repente uma gestante entra em trabalho de parto, né? Sim, então, mas tem como tem como a parteira se organizar, tem como a empreendedora, a enfermeira se organizar. Sim. Esse ano eu não quero atender no Natal. Então, beleza, vou organizar planejamento, organização, né? Uhum. Por exemplo, agora a Laura teve o Chico, né? Ela tá desde dezembro sem nenhum atendimento, né? Porque ela escolheu viver o puerpério, né? Esse pós-parto, enfim. Online. Eu escolhi viver esse puerpério e fazer podcast, online. né? Fazer podcast. É o puerpério online. Mas é porque realmente nessa fase, se ela tivesse esse serviço no digital, né? Não que ela parou de trabalhar, não é isso. Mas é que ela reduziu a carga de trabalho, Sim. né? Então, e com o Chico sempre se ela perto. tivesse com essa carga no administrativo, no digital e mais o parto, então seria algo realmente surreal, né? Então, planejamento, gestão, ela te possibilita com que você tenha ônus e bônus, né? Sim. Então, voltando do tempo, né? Então, a obstetra, ela tem essa questão de uma certa liberdade do tempo, porque ela não vai estar ali cumprindo aquele horário exatamente no hospital, como ela deveria estar. Ela pode se dar o luxo de ir à tarde lá no parque com seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um ônus, porque se entrar em trabalho de parto lá no Natal, ou na Páscoa, ou seja lá, num casamento, ela tem que ir, né? Uhum. Até a Mairene uma vez estava num casamento, né, toda maquiada, isso aqui, e aí saiu, foi direto pro parto. De penteado e tudo. Enfim, né? E aí tem a liberdade financeira, né? Você tem a possibilidade de ganhar mais sendo autônoma, né? E tem o risco, porque pode ser que um mês, né? Se você não fizer o serviço de casa, se você não fizer essa questão de estudar como captar clientes, etc, etc, você tem um risco de não ter aquela renda. Enfim. Da mesma maneira, com o tempo, se você tem um planejamento financeiro, se você tem um planejamento econômico para você viver com um determinado, aquilo que a gente chama de prolabore, né? E isso você faz uma diminuição de riscos, né? Então tudo acho que na vida do empreendedorismo e também já que a gente está falando que a parteira domiciliar ensinou, né, pra gente, tem o ônus e bônus. Sim. Né? E isso dá um podcast, né? Um tema, quais os benefícios, né? Quais os benefícios, não, qual, tipo... benefícios, vamos dizer assim, né? Quais as recompensas e obstáculos também, pronto, né? já estamos formando aqui, já tome nota, pessoal. A gente vai fazer um podcast sobre isso. Mas assim, então só pra finalizar, assim, eu percebo, respondendo a grande pergunta, que a parteira domiciliar me ensinou. Ela me ensinou a ser a parteira que eu sou hoje, né? E eu tenho certeza que ela vai me ensinar muito mais, né? Porque a gente não aprende só a atender partos, a gente aprende muito sobre, desde a gente já falou da questão de empreender, da questão de não ter controle, inclusive não só de um parto, mas da nossa própria vida. E para fazer isso tem que saber muito. Sim, então assim, a parteira domiciliar me ensinou... Tem que estudar muito. A questão de estudar, né, que é muito importante, estudar todos os dias, aprender com os... aprender com os livros, com a ciência, aprender com os movimentos da vida, né, com as relações que a gente tem com
com as famílias que a gente atende. Enfim, isso não está atrelado só ao meu trabalho, isso está atrelado à minha vida, né? Então, assim, é por isso que é tão emocionante. E por isso que quando tem fim de ano a gente faz festa de bem-nascidos, né? Sim. E vem todos aqueles casais, todas aquelas famílias que a gente acompanhou. Sim, porque a gente não só atendeu um casal, a gente atendeu aquele casal, aquela família faz parte da nossa vida. Sim. Né? Sim. Então, a maior experiência de transformação da mulher é o parto, né? Uhum. É uma grande experiência. Então é uma coisa que envolve muito, né? Sim. Então é isso. Então é isso, quero dizer pra você que está assistindo esse vídeo no YouTube, nós temos Spotify, se você gosta de ouvir pelo Spotify, esse podcast vai estar lá. E se você está ouvindo e gosta de ver, então vai lá no nosso canal do YouTube, o vídeo vai estar lá. Canal Viver, falar ali orar parteiras irmãs, não. Canal Viver de Parto, certo? Nós também temos o Instagram e o Facebook. Isso. Viver de Parto. Então tá, gente, até o próximo podcast. Um abraço e tchau, tchau.